Olá, meu nome é Rodrigo. Essa é a aula 5 do nosso curso de Fundamentos de Aprendizado de Máquina Científico para a Mecânica dos Fluidos. Que bom ter você de volta aqui na aula. E só para a gente recapitular um pouco, na nossa aula anterior, a gente abriu a decomposição em valores singulares. A gente aprendeu a escrever qualquer matriz como a representação de U sigma V transposto, né? É uma mudança ortonormal de coordenadas na entrada, com o V transposto, um estiramento em cada eixo com sigma e uma mudança ortonormal na saída com a matriz U. Então, isso tudo condensado na relação que nós vimos de AV é igual a sigma U, uma generalização dos autovetores e autovalores. E algo importante também, né, que ao contrário dos autovalores, né, a SVD ela vai existir para qualquer tipo de matriz, retangular, singular, mal condicionada, e é por isso que ela basicamente aparece em todos os métodos de aprendizado de máquina científico. Então, hoje a gente dá o passo seguinte. Então, a SVD ela deixa de ser só uma forma de olhar a matriz, né? E ela vira uma ferramenta de compressão, de filtragem e de redução de modelos, né? Então hoje a nossa aula ela vai tratar sobre o truncamento e o teorema de Eckart-Young. Então, bom, então assim vamos deixar um pouco mais claro, né? O que muda da aula passada para a aula de hoje, né? Então, na nossa aula passada, né, a pergunta principal que nos norteou era como eu decomponho a matriz, né? Como eu encontro esse valor de U, como eu encontro o sigma e como eu encontro o V transposto, né? A partir dessa relação geral que é o AV sigma, AV igual a sigma U. Então, as colunas, as colunas de V, né, elas giram a entrada, os valores singulares eles esticam, né? E as colunas de U elas giram a saída, né? Então hoje a nossa pergunta ela é outra. Então ela organiza a aula inteira, na verdade, né? Então o que a gente quer saber é realmente necessário usar todos esses valores singulares para representar bem uma matriz? Então a SVD, né, ela nos dá uma lista inteira, né, de valores singulares, sigma 1, sigma 2, sigma 3 e assim por diante, até o último. E será que eu realmente preciso de todos esses valores de sigma, né? Então, e já respondendo, né, na maioria esmagadora dos casos práticos, né, não. A informação, né, que importante, né, que conduz o nosso problema, rotineiramente ela está concentrada nos primeiros valores singulares, né? E aí os demais valores eles representam detalhes finos, né? Então, eventualmente até ruídos de medição, ou então algum tipo de redundância. Então, dois exemplos, né? Uma simulação de escoamento ela pode ter milhões e milhões de graus de liberdade, mas a dinâmica observada ela costuma ser dominada por poucas estruturas coerentes, né? Alguns vórtices grandes, uma esteira periódica, né? E aí se a gente pensar também uma imagem, né? Ela pode ter milhares e milhares também de pixels, mas a aparência global dela se reconstrói com uma fração ínfima desse valor. Então, nesses dois casos, né, há uma estrutura de baixo posto escondida nos dados e é basicamente a SVD truncado, né, que vai conseguir nos fornecer esse tipo de informação.
E aqui a gente tem o nosso roteiro para hoje, né? Primeiro a gente vai definir a SVD truncada, né? A gente vai se preocupar em somar só os termos os termos mais fortes, né? Da decomposição e literalmente descartar o resto. O segundo é o teorema de Eckart-Young, que é basicamente o nosso resultado central da aula, né? Ele garante que esse truncamento simples é literalmente a melhor aproximação possível de baixo posto. Em terceiro, critérios práticos, né, para decidir quantos modos, né, eu vou manter. E aí a gente entra aí no conceito da energia acumulada e do gap espectral. E por fim, né, as aplicações, compressão de dados, remoção de ruído, reconstrução de bases reduzidas e que é a porta de entrada também, né, para os modelos de ordem reduzida em fluidos. Então, reparem nessa lógica, né, que costura tudo. A gente define a aproximação, provamos que essa aproximação é a melhor possível, né? E aí, a partir disso, a gente aprende a calibrar ela e só então a gente coloca esse modelo para poder funcionar. Bom, aqui a gente vai ao pilar da nossa aula, né? Um dos pilares da nossa aula que é essa reescrita simples, né? Mas que ela tem condição de abrir, expandir os horizontes, né? Então a gente sabe que a matriz A é aquela matriz composta pelo produto de U sigma V transposto, como nós já cansamos de ver isso, né? Mas o que acontece, né? Quando eu efetivamente multiplico esses três fatores. E aí o produto passa a ser reescrito, né, como uma soma de produtos externos, que é justamente esses produtos que estão escritos aqui no slide. Essa soma de I igual até P de sigma e UI VI transposto, né, sendo que P é o menor valor entre M e N, né? Então a gente pode ler essa equação aqui como uma soma, né, em que cada parcela é o valor singular, é o nosso valor singular multiplicado por esse produto externo, né, que é uma coluna de U vezes uma linha de V transposto, né? Então esses valores de U, eles formam uma base ortonormal do espaço de saída, os valores de V do espaço de entrada, só recapitulando um pouco o que nós já vimos em aulas anteriores, né? Então, cada parcela combina uma direção de entrada com uma direção de saída, né? Ponderada pelo valor singular. E aí, uma observação, né, sobre o tamanho dessa soma, né? Então, se a matriz tem posto R, né, só os R primeiros valores singulares são não nulos, né? E a soma efetiva vai até R, como eu tenho exatamente nesse somatório aqui. Bom, e aí o interessante que a gente tem, né, que como essa soma ela vai só até esse posto R, né, que são basicamente as direções independentes que sobrevivem a essa transformação, o que é exatamente o que nós buscamos, né? Nós estamos fazendo uma opção por uma matriz de um posto menor, a fim de reconstruir toda essa dinâmica, né? E aqui a gente tem um ponto extremamente essencial. Como nós ordenamos os valores singulares, né? Sigma 1 é maior que sigma 2, sigma 2 é maior que sigma 3.
e assim sucessivamente, né? Essas parcelas elas vêm em ordem decrescente de importância. Então, o primeiro padrão nessa soma, né, que no caso, por exemplo, o sigma 1, o primeiro padrão nessa soma é o padrão mais forte. O segundo é o padrão mais forte entre os que sobraram, né? E assim por diante. Então, essa matriz ela deixa de ser uma tabela de números soltos, né? E vira basicamente uma soma hierárquica de contribuições direcionais. E aí é essa hierarquia, né, que nos permite ordenar esse nosso problema por ordem de importância. Bom, e aí eu afirmei, né, que cada parcela do sigma i, ui, vi transposto é uma matriz de posto 1. E aí, aqui oportunamente eu consigo justificar. Então, esse objeto ui, vi transposto, ele é um produto externo. Ou seja, eu pego um vetor coluna, né, o i, de tamanho m por 1, e multiplico por um vetor linha, que é o vi transposto, né, de tamanho 1 por n colunas. E aí o resultado, né, como está exposto aqui no slide, né, uma matriz cheia de tamanho m por n, em que a entrada na posição de uma linha A, coluna B, é simplesmente seria um UAI vezes um B, índice BI. Então, basicamente isso que a gente está vendo aqui nessa matriz. Então, sendo A e B, né, valores que eu substituiria, né, por de fato tanto a linha quanto a coluna que eu gostaria de obter. Agora, reparem na estrutura dessa matriz, né? A primeira coluna ela é V1i, desculpa. V1i vezes o vetor UI. E aí a segunda eu teria um V2UI vezes UI. A terceira um V3i vezes UI. Ou seja, toda coluna é um múltiplo escalar do mesmo vetor UI. Então, uma única direção, né, basicamente, ela comanda a matriz inteira. Né? Então, o espaço coluna dessa matriz é uma única reta, a reta gerada por UI. E, então, é uma matriz cujo espaço coluna é uma reta e tem posto exatamente 1, né? Como nós já vimos anteriormente. Até então, a gente está relembrando alguns conceitos, né, que nós já vimos nas aulas passadas. Então, juntando isso tudo, né, com a soma do slide anterior, a gente chega basicamente na imagem, né, que a gente quer para a nossa aula, que é esse VD, ele compõe a matriz numa soma ordenada de padrões elementares, né? Cada um de posto 1, só que sempre do mais forte, né, para o mais fraco. Assim a gente pode dizer. Só relembrando, né, a gente tem as notas de aula disponíveis no nosso GitHub também. Bom, e aí a gente tem um exemplo aqui, né, que a gente decompor uma matriz diagonal. Então, tomem essa matriz diagonal aqui, 5, 2, 1, com zeros nas demais posições, né? Então ela tem uma vantagem, a priori, uma vantagem didática enorme, né? Ela já está na forma diagonal, que é esse VD produz. E aí, quando essa matriz diagonal, as entradas positivas, né, em ordem decrescente, eu basicamente posso tomar
U igual a identidade e V também igual a identidade. E aí o sigma, né, é igual à própria matriz A. Então eu não preciso fazer basicamente nenhuma conta de decomposição. E aí eu leio diretamente os valores singulares, né? Então sigma 1 igual a 5, sigma 2 igual a 2 e o sigma 3 igual a 1. E aí agora a gente escreve a soma de posto 1 explicitamente, né? Então, como U e V são identidades, né? Os vetores UI e VI são os próprios vetores canônicos, né? EI. E a decomposição fica esse A igual a E1 transposto, duas vezes E2 transposto, mais uma vez E3 transposto. Então, nesses três blocos, né? O primeiro a gente tem o 5 nesse canto superior e 0 no resto. No segundo a gente tem o 2 no meio e o terceiro a gente tem esse 1 no nosso canto inferior, né? Então, se a gente somar essas três matrizes, a gente vai recuperar exatamente a nossa matriz original. Então, cada bloco, né, com um único valor não nulo. Então, assim, é claramente, né, são matrizes de posto 1. E essa soma ela é ordenada, né? O bloco 5, o bloco que contém o número 5, ele é o mais importante. Então, se eu quisesse uma aproximação dessa matriz, esse era um elemento que eu manteria, né? Principalmente porque por ser o elemento que mais representa bem essa matriz. Então, basicamente, a ideia de truncamento ela nasce exatamente aqui. Bom, e aí a gente chega à definição central que nós precisamos para o nosso problema, né? Que é a SVD truncada. E aí ela nasce de uma decisão muito simples, né? Ao invés de somar todos os termos da decomposição, eu somo apenas os K primeiros e vou descartar o resto. Então eu defino uma aproximação de posto K com AK sendo esse somatório de I igual a 1 até K, de sigma I o I VI transposto, né? Sendo esse K, né, menor do que o posto da matriz R. Em forma matricial, a gente recupera esse UK, sigma K, VK transposto, né? Então, onde o nosso UK ele guarda só as K primeiras colunas de U, sigma K as K primeiras colunas de sigma e V transposto, VK transposto a mesmíssima coisa, né? Então eu corto as matrizes e fico com a parte da frente, digamos assim. E como eu uso só o K, né, a gente tem uma matriz de posto AK, né, o posto máximo dessa matriz vai estar condicionado a esse valor de K. E a gente escolhe, né, que o máximo dele é de fato o próprio posto da matriz original R. E aí, duas observações que a gente precisa fazer. A primeira é sobre o resíduo, né? O erro que eu estou cometendo a fazer esse truncamento. Como mostra essa fórmula, né? O A menos AK é exatamente a parte que eu joguei fora. Seria essa soma, né? E reparem que aqui tem uma soma com I igual a K mais 1, porque na soma original dos termos eu fui até K. Os termos que eu dispensei vão de K mais 1 até R, que é o posto original da matriz. Então, reparem que é só uma questão aqui de atribuir os índices corretamente. Vamos lá.
voltando na nossa matriz diagonal, 5, 2, 1, com os demais elementos sendo zero, né? E a gente consegue construir essa intuição. Então, a gente consegue visualizar isso, né? Então, a gente anteriormente tinha um círculo unitário, né? Ele é esticado em uma elipse. Vou colocar de novo. A gente tem um círculo unitário. Ele é esticado em uma elipse, né? Ou seja, cada eixo ele é esticado pelo seu valor singular. E, na verdade, que o forte, né? O valor mais forte na horizontal e o mais fraco na vertical. E aí, agora com essas três aproximações sucessivas, né, que a gente tem aqui no nosso slide, a de posto 1 a 1, ela mantém apenas o termo 5, né, é a matriz com 5 no canto e 0 no resto, só tem uma direção mais intensa. E aí vejam que na figura, a elipse, ela basicamente se colapsa numa reta, né, porque aquela direção mais fraca foi anulada. Isso tomando por base só A1. E aí é de posto a matriz A2, né? Que seria uma matriz de posto 2, ela já acrescenta o termo 2, né? Agora eu passo a ter 5 e 2 na diagonal, as duas direções mais intensas, né? E aí a de posto 3, que seria A3, eu acrescento o último elemento, né? E recupero a minha matriz original diagonal, sem nenhuma perda, né? Então, assim, basicamente o que a gente vê aqui é que esse truncamento, né, à medida que a gente vai recuperando, ele vai ligando as direções uma a uma, sendo a mais forte, né, para a mais fraca, como a gente viu. Então, e aí, assim, vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? E numa matriz não diagonal, a mecânica é exatamente a mesma, tá? Mas as direções preservadas não são os eixos coordenados, né? Essa é a única diferença. Seriam as direções singulares UI e VI. E que aí depende do problema que está sendo estudado. Aqui é o nosso exemplo, um modelo prático, né? Então, a própria SVD na construção, né, das matrizes intermediárias que formam aquele produto vão determinar quem são essas direções UI e VI. Bom, e aí também um pouco de revisão de algo que nós já vimos, né? Então, até então, eu disse para vocês que AK é uma boa aproximação, entretanto, é um pouco vago isso, né? Se a gente não tem condição de medir o erro, a gente não consegue progredir no raciocínio. Então, há duas normas naturais em que eu defino para poder fazer isso. Então, a primeira norma é a norma de Frobenius, que é a raiz da soma dos quadrados de todas as entradas, né? Como eu empilhasse a matriz no vetor gigante e fosse medindo o comprimento dele, né? E que seria uma forma de intensidade global. E aí vale a identidade, né? Que nós provamos na aula 3, né? Via o traço, né? E o quadrado, né? Dessa norma de Frobenius, perdão, seria o somatório, né, do quadrado dos valores singulares, né? A segunda é a norma espectral, que nós também já vimos, né? É a máxima amplificação do que a matriz produz, atingida na direção V1, né? O que vale exatamente o nosso sigma 1, né? Então, elas medem coisas diferentes, né? Então, a norma de Frobenius, ela é agregada, né? Democrática, digamos assim, é a soma da contribuição de todos os modos, né?
E já a nossa norma espectral, ela basicamente a gente está buscando o pior caso, né? Eu só enxergo a direção de maior amplificação associada a sigma 1, né? Que é o maior valor singular. E aí, quando nós temos o teorema de Eckart-Jung, né? Que ele vai dar a mesma resposta ótima para essas duas normas. A gente vai explorar daqui a pouco. Mas agora vem uma parte bastante elegante, né? A gente trata sobre esse resíduo A menos AK. Então, esse resíduo ele basicamente é a soma dos termos K mais 1, né, em diante, sigma K mais 1 em diante, né? Ou seja, ele próprio é uma SVD, só que começando no índice K mais 1. E nós vimos o porquê que temos essa soma K mais 1, porque a nossa matriz que nós adotamos para representar o nosso problema vai até mais K. Então, o nosso resíduo ele é de K mais 1 em diante, né? Então, o maior valor singular da SVD seria o próprio K mais 1, que é o termo seguinte ao que a gente adota, né? Então, é o primeiro que sobrou depois do corte, digamos assim. Então, o erro espectral é simplesmente o primeiro valor singular que a gente jogou fora. E aí, já pela identidade de Frobenius, né? É o A menos AK elevado ao quadrado, vai ser esse somatório aqui de K mais 1 até o posto original da nossa matriz de sigma I ao quadrado, né? Então, essa aqui é talvez uma das fórmulas mais importantes da aula, né? O erro quadrático do truncamento ele é exatamente a energia dos modos descartados, né? E eu vou explicar mais à frente o que eu quero dizer com energia, né? Então, se esses termos são pequenos, eu acabo perdendo pouco. Se eles são grandes, obviamente eu perco bastante, né? Então, assim, é uma contabilidade exata do que eu estou errando. E aí, vamos agora, né, confirmar essas formas. Um exemplo numérico, também daquela nossa matriz diagonal 5, 2, 1. Então, começando pela norma de Frobenius, né, original, em que eu tenho a raiz da soma dos quadrados. Então, eu tenho aqui 5 ao quadrado, 25 mais 4 mais 1. Eu tenho 30, tiro essa raiz. Então, a norma de Frobenius é raiz de 30, né? Seria, digamos assim, a intensidade total dessa matriz. Agora, eu tenho o erro das aproximações. Então, para uma aproximação de posto 1 a 1, eu basicamente teria uma diagonal, né, 5, 5, 0, 0. Nós vimos também nos slides passados, e basicamente nos daria raiz de 5, né? E aí, confere com a fórmula, né? Porque 2 elevado ao quadrado mais 1 ao quadrado, a gente tem o 5. Então, a norma espectral é o primeiro valor singular descartado, né? Então, eu teria aqui um sigma 2 igual a 2. Então, aqui eu já tenho comparação das duas formas. Só recapitulando. O nosso resíduo, quando nós adotamos somente o primeiro valor da nossa diagonal, que seria uma matriz de posto 1, que seria exatamente só ter o 5 ocupando a primeira posição da matriz, os termos que nós estamos abandonando, que
que basicamente vão contabilizar o nosso erro de acordo com a norma de Frobenius, que seria 2 elevado a 2 mais 1 elevado a 2, que dá a raiz de 5. Já quando a gente utiliza a norma espectral, a gente só está interessado na maior direção de estiramento, que é exatamente o termo sucessor ao da decomposição, né, que nós paramos no poço, que no caso seria 2. E aí, para uma matriz de posto 2, né, que eu teria a diagonal só o 5 e o 2, eu joguei fora só 1, a nossa norma de Frobenius ficaria 1, e também o nosso erro, né, o nosso resíduo, de acordo com a norma espectral, também seria 1, porque foi o único valor que sobrou. Então, reparem, né, que o ganho, né, de acrescentar um modo depende do tamanho do valor singular que nós estamos acrescentando, né? Então, ao adicionar o modo do 2, o erro caiu de raiz de 5, que é aproximadamente 2,24, para 1. Ou seja, né, é uma melhora relativamente expressiva, né? Porque esse valor de sigma 2, comparado com o 5, é um valor considerável. Então, agora, se eventualmente o próximo valor singular fosse 0,01 ou 0,001, então, assim, muito provavelmente o acrescentar esse termo melhoraria muito pouco o nosso modelo. Então, assim, modos grandes, né, valem a pena. Agora, modos pequenos, basicamente, não são tão interessantes. E agora vem, de fato, a gente chega no coração da nossa aula, que é o teorema de Eckart-Young. Então, até aqui, a SVD truncada, ela apareceu como uma escolha muito natural e muito conveniente, né? Mas, e se houvesse, né, uma maneira mais esperta, digamos assim, de aproximar a matriz por um posto baixo, né? E se ao invés de pegar os primeiros modos da SVD, eu pudesse construir uma outra matriz de posto K, talvez um pouco mais astuta, né, digamos assim, que aproximasse a melhor. Então, o que o teorema de Eckart-Young ele vem para nos dizer é que essa resposta é não. Então, de forma definitiva, né, a melhor forma que a gente tem de organizar é exatamente abandonando os termos de acordo com a nossa hierarquia. Então, vejam o enunciado que a gente tem aqui no slide, né? Ele diz que AK, que é a nossa SVD truncada, ela minimiza essa distância AB entre todas as matrizes B de posto menor ou igual a K. E isso vale tanto para a norma de Frobenius quanto para a norma espectral, com os erros mínimos, né, que já calculamos, que é o A menos AK ao quadrado, né, via do norma de Frobenius, que seria aquele somatório com I maior que K, de sigma I ao quadrado, exatamente essa fórmula aqui. E também na norma espectral, que é um A menos AK, que seria o termo seguinte, né, o valor singular seguinte. Então, leiam com bastante cuidado essa informação, porque esse teorema ele não diz que apenas AK é boa. Ele diz que nenhuma outra matriz de posto até K, por mais engenhosa que seja, aproxima a melhor. Então, se você precisa substituir uma matriz por outra de posto baixo, você não precisa, não deve procurar. A resposta ótima é a própria SVD truncada.
E a intuição ela é, de fato, muito bonita, né? Porque U e V são ortogonais. Elas não alteram o comprimento nem os ângulos, né? Então, ou seja, né, essas duas normas que nós temos, elas são invariantes por rotação. Então, o problema se reduz, então, à diagonal de sigma, né? É escolher quais entradas eu quero preservar, mantendo de fato esse meu posto K. E a melhor escolha é preservar de fato, né, os valores mais significativos, porque o erro é a soma do que você de fato zerou. E, e aí esse teorema que dá a legitimidade matemática, né, toda essa redução de dimensionalidade, né? Que é compressão, que é a análise de componentes principais que nós vamos estudar ainda, né? E também a redução de modelos. Bom, e aqui o teorema diz que fixado um K, a SVD truncada é sempre a melhor escolha. Mas o grande problema do teorema de Eckart-Young é que ele não nos diz qual K nós devemos usar. E essa de fato é a pergunta prática, né, que todo mundo enfrenta. Quantos modos eu preciso manter em um problema de aproximação? Então, assim, não existe uma resposta universal e, obviamente, né, a escolha depende do seu objetivo. Se você está trabalhando com compressão, visualização, remoção de ruído, preservação de um fenômeno físico específico, né? Então, só que nós temos alguns critérios, né, que ajudam, e o primeiro e mais utilizado é a energia acumulada. A gente tem aqui nesse slide. Então, assim, a definição está destacada, né? A energia acumulada pelos K primeiros modos é essa fração, ou seja, né, a soma dos quadrados dos K primeiros valores singulares dividido pela soma dos quadrados de todos os valores, né? Reparem nos índices aqui. E aí, como a norma de Frobenius, né, ao quadrado é a soma de todos os sigmas is ao quadrado, essa fração é a fração de intensidade total da matriz que os K primeiros modos vão capturar. E aí o complemento, né, que seria 1 menos EK, essa energia dos K primeiros, né, ela passa a ser exatamente o erro relativo de Frobenius ao quadrado, que é exatamente o nosso resíduo dentro da nossa intensidade, né? Então, assim, é uma contabilidade fechada. Bom, mas por que eu estou falando de energia, né? Vamos pensar no seguinte, num exemplo de mecânica dos fluidos. Esse critério ele é especialmente natural. Então, assim, quando as colunas são campos de velocidade discretizados, a soma dos quadrados ela está associada à energia cinética, né? A menos de 1/2 e a massa. Então, por isso que a gente fala numa espécie de energia modal, né? Então, como a gente tem aqui destacado, né, no nosso campo, mas tem um porém. A energia em si, ela não é um sinônimo automático, né, de importância física, né? Um modo que eventualmente ele é pouco energético, ele pode ser decisivo para uma instabilidade ou então para uma região crítica de um escoamento, né? Então, a energia ela diz o que é grande, não na verdade o que importa. Então a gente precisa estar bastante atento a isso. Bom, e aí vamos colocar esse critério para funcionar. Então, suponha uma matriz com os seguintes valores singulares, né?
10, 4, 1 e 0,5. Primeiro, a energia total é a soma dos quadrados desses valores. Então, ficaria 10 ao quadrado, que dá 100, 4 ao quadrado, que dá 16, 1 ao quadrado, que dá 1, 0,5 ao quadrado, que dá 0,25. E aí, quando eu somo tudo, eu tenho 117,25. Então, esse cara aqui é o denominador de todas as frações que nós vamos analisar na hora de fazer o cálculo. Agora, as energias calculadas, as energias acumuladas, perdão, por exemplo, com K igual a 1, só estou adotando esse primeiro termo. Então, eu mantenho só um modo, né? Eu tenho só um modo com 100 de energia, né? Então, basicamente ficaria 100 dividido por 117,25. Eu tenho um valor aproximado aí de 85,3%, né? Em um único modo, ele já preserva um único modo, né? Dentro desses quatro, ele já preserva mais de 80%. Vamos ser mais precisos, né? Mais de 85% da energia. Então, assim, bem típico, né? De dados de posto baixo. Já com K igual a 2, eu estou acrescentando, né, mais um modo. Eu teria que acrescentar mais o valor de 16. Então, seria 100 ao quadrado mais, 10 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que nos resultaria em 116 dividido por 117,25, que nos resultaria em 98,9% da energia acumulada só nos dois primeiros modos. Então, é razoável dizer que com K igual a 2, eu tenho uma quantidade de energia acumulada suficiente, né? A gente costuma pensar que acima de 95% a gente já tem um bom valor. E aí o erro relativo, né, para K igual a 2 seria 1 menos essa energia acumulada com dois modos, que ficaria 1,1%, né? Então, assim, eu descarto pouco mais de 1% da energia usando a metade, né, da quantidade de modos que eu tenho. Então, essa é uma aritmética de compressão bastante inteligente, né, e bastante vantajosa. Bom, e a gente ainda tem um segundo critério, né, complementar esse critério da energia, né? E em vez de somar energias, né, eu observo a queda dos valores singulares de um para o outro, né? Então, se eles apresentam uma separação clara, um abismo, né, entre os grandes e os pequenos, digamos assim, essa separação ela sugere uma dimensão efetiva para os dados. E a medida simples que a gente adota é essa razão sigma i dividido por sigma i mais 1. Que quanto cada valor singular é maior do que o seguinte, né? É isso que a gente está querendo dizer. Então, quando uma dessas razões ela é muito grande, né? A gente diz que há um gap espectral entre sigma i e sigma i mais 1. E a sugestão que nós temos é de truncar naquele ponto, né? Mantendo os i primeiros modos, né? Então, se a gente pegar o exemplo aqui para os valores de 20, 12, 8 e depois a gente tem um salto aqui de 0,4 e 0,3. Então, a razão sigma 3, ou seja, tem um 8 para sigma 4 de 0,4, ela é igual a 20, né? Ela é gigantesca se comparado com essas anteriores, né? Então, assim, os três primeiros modos, eles são a estrutura dominante, né? O que vem depois é basicamente
a nossa cauda. E a gente tem o gráfico para poder mostrar isso. Então, quando eu ploto esses valores, né, singulares em ordem, né, aparece uma curva aqui que ela cai bruscamente nos primeiros índices e depois ela achata numa cauda quase plana, né? Então vem aqui, ó, sigma 1, sigma 2, sigma 3, eles descem rápido, mas a partir de sigma 4 a curva quase deita, né? Ela achata. Então é onde o ponto em que a gente tem uma espécie de cotovelo marcado nessa região. E aí isso fica bastante evidente, né? E a gente chama isso de gap espectral. Então, na prática, né, sempre vale a pena plotar esses valores, né, para a gente ter um pouco mais de clareza dos nossos dados, eventualmente na escala logaritmo. Então, e aí a recomendação que é adotada é faça o truncamento no cotovelo. Então você mantém a parte íngreme e faz o descarte dessa cauda. E aí, basicamente, a gente tem uma outra metodologia complementar também para apoiar na nossa decisão. Então, o que eu quero dizer é, os critérios eles se complementam. Você não necessariamente precisa adotar um em detrimento do outro, tá? Bom, e aí vamos à primeira, né, das duas grandes aplicações, que é, que é a compressão de dados. Então, acompanhe comigo. Suponha que você queira armazenar uma matriz A de tamanho M por N, entrada por entrada. Ou seja, né, o custo disso seria MN. M vezes N, né? Números, né, para uma matriz grande, né? A gente espera que esse valor ele seja bastante alto, né? E aí a pergunta que nós temos é: dá para guardar menos sem que eu perca o essencial? E aí a SVD truncada, né? Ela tá aí para responder que sim, é possível, né? Então é só a gente visualizar nessa figura, né? Então, ao invés de guardar essa matriz A inteira, eu guardo os três fatores finos, né? A parte que mais representa dessa matriz. Então, eu guardo, de fato, aquela matriz. Eu seleciono um posto K, que é o AK, ficaria uma matriz AK igual ao UK, sigma K, VK transposto, né? Lembrando essa notação que nós usamos. E aí, olhem o tamanho. O K, ele é um bloco alto e estreito. Eu tenho M linhas por K colunas, o que me custa MK números. Sigma K, ó, sigma K é diagonal, então basta que eu guarde só os seus K valores, né? E aí o VK transposto, né? Ele é um bloquinho que ele é mais baixo e mais largo, né? Eu tenho K por N, né? K linhas por N colunas. O que me gera um custo, né, de armazenamento de N vezes K. Então, se eu somar isso tudo, né, de acordo com essa fórmula, o custo total, que seria um MK mais K mais NK, eu poderia colocar o K em evidência, né, que faria um K que multiplica M mais N mais 1. Esse 1 aqui vem justamente da nossa matriz sigma. E
E aí essa minha compressão, ela vai valer a pena quando a quantidade de dados que eu armazenar for menor do que a quantidade de dados que a nossa matriz A exigir. Então, assim, reparem, né, que o custo cheio cresce com esse produto MN, enquanto o comprimento cresce com a soma MN, com essa soma MN, desculpa. Então, é a diferença entre crescer com a área e crescer com o perímetro. Então, se o K necessário for muito menor que as dimensões, a economia, obviamente, vai ser dramática, né? E aí o teorema de Eckart-Jon garante que essas tiras finas, né, contêm o melhor resumo possível dessa matriz, que não necessariamente vai nos garantir uma representação que nós queremos para um problema. E um dos pontos que nos chama mais atenção, né, é que muito embora seja um problema de álgebra linear, a partir do momento que a gente equaciona, né, a gente percebe que isso de fato tem uma representação. A gente tem o produto MN, né, como nós falamos anteriormente. Os dados cheios escalam com MN, né, com o número de fatores, enquanto que esse produto de K vezes M mais N mais 1, repara que M mais N é literalmente o perímetro da nossa matriz de dados cheios. Então, eu tenho um significado geométrico, né? Eu consigo olhar para esse problema também de forma geométrica. Bom, e aqui a gente pode fazer um exemplo, né? Uma estimativa de armazenamento. Então vamos tentar colocar um número nessa conta, né? Então, imaginem uma imagem em uma escala cinza, né? Representada por uma matriz de 1000 por 1000. Então, A pertence a R, 1000 por 1000. Então, para eu armazená-la completamente, né, entrada por entrada, eu precisaria de 1000 vezes 1000, ou seja, 1 milhão de números, né? Esse é o nosso custo cheio de armazenamento dessa imagem. Agora, a gente comprime essa imagem composto 50, ou seja, o K é igual a 50. Então, pela nossa fórmula, a gente teria 50 vezes 1000 mais 1000 mais 1, ou seja, 50 vezes 2001, que dá o valor de 100.050 números. Então, comparem, né? 100.000 contra aproximadamente 100.000, né? Contra 1 milhão. Então, é cerca de 10%, né, do nosso valor original quando eu faço a opção por escolher só os 50 primeiros modos. Mas como está em destaque aqui no slide, né, essa conta sozinha ela não garante que a imagem reconstruída fique boa. Então, assim, a qualidade, né, ela vai depender do decaimento desses valores singulares. Se a imagem tem uma estrutura aproximadamente, né, de baixo posto, ou seja, tem regiões suaves, padrões que são repetitivos, né? Esses 50 modos eles podem sim regenerar, né, essa imagem de forma excelente. Então, agora, se a gente pensa numa imagem cheia de detalhes finos, texturas complexas, às vezes 50 modos podem não ser suficientes, né? Então, a conta da compressão dá o custo e o decaimento, né, de sigma i ele está mais associado à qualidade. Então esse é um fator importante aí que eu acho que vale a pena a gente ter bastante claro. E aí a mesma ideia, obviamente, vale para simulações físicas, né? Então, assim, se uma matriz de snapshots de escoamento for aproximadamente de baixo posto,
poucos modos espaciais e coeficientes temporais, né, bastam. O que é basicamente a nossa porta de entrada, né, para os modelos reduzidos. Bom, a nossa segunda grande aplicação é a remoção de ruídos, né, que costuma falar de denoising. Então, a ideia, né, de fundo é uma hipótese sobre os dados, né? Então, essa matriz A, nós podemos pensar nela como uma composição de sinal mais ruído, né? Ficaria esse A sinal mais A ruído. Então, o que eu basicamente quero é recuperar o sinal e jogar fora o ruído, né? E novamente a SVD, ela ajuda nisso, né? Uma contribuição específica. Então, assim, primeiro, né, o sinal ele precisa ter uma estrutura coerente de baixo posto. Ou seja, né, ele se concentra nos primeiros modos com valores singulares grandes, né? E aí o segundo ponto é que o ruído precisa ele precisa estar espalhado por muitas direções sem privilegiar nenhuma, para não se confundir com os nossos dados originais. E aí esses ruídos eles vão estar distribuídos por modos de baixa energia que a gente possivelmente descarta. E aí quando eu tenho essas duas hipóteses, né, o sinal, o nosso sinal forte, o que nós queremos, ele vai estar concentrado nas primeiras camadas, né, e o ruído basicamente vai ficar na região de cauda. Então, e aí, obviamente, o nosso AK, né, a nossa matriz truncada, ela vai funcionar como uma versão filtrada, né, dos dados. E assim, mais uma vez, né, eu acho que vale a pena a gente distinguir que a causalidade ela precisa sempre ser levada em contas, né? Então, tem uma frase muito boa para definir isso, né? É que a correlação por si só ela não consegue explicar a causalidade. O que eu quero dizer com isso, né? O truncamento ele não sabe distinguir a física do ruído. Ele só vai ordenar padrões por uma intensidade global. Ruído forte ou estruturado pode aparecer nos primeiros modos e ser mantido. Da mesma forma que uma estrutura física fraca, né, ou localizada na cauda, ela pode ter algum tipo de importância física nesse nosso problema. Então, o denoising, né, por SVD, é uma ferramenta muito útil, mas ele não é um critério automático na física. E assim, quando o nível de ruído é conhecido, né, aí a gente consegue ter um pouco mais de segurança na hora de trabalhar. Então, é sempre muito bom a gente entender os dados que nós estamos trabalhando. Então, vamos tentar aqui concretizar o denoise, né, com um exemplo. Então, suponho que o sinal puro, né, ele seja esse A que é descrito por 10 UIVI mais 3 U2V2, ou seja, uma matriz de posto exatamente 2, com um modo de intensidade 10 e o outro modo com intensidade 3, né? E aí, na medição real, esse sinal ele vem contaminado, né? Então, assim, aí eu já tenho uma construção que é o A sinal mais o A ruído. E aí o que acontece com a SVD, né, dessa matriz observada, né? Então, veja que
o espectro de barras, né, no slide, né? O ruído ele tem um efeito bem típico, né? Ele aumenta o posto numérico. Então, assim, onde antes havia só 2 valores singulares não nulos, agora aparece toda aquela cauda cinza, né, de essas barrinhas baixas, né, e a direita. Então, o que a gente chama de modos espúrios, né, gerados pelos ruídos. Então, mas nesse caso, né, por sorte, como a gente tem um sinal dominante, né, essas duas barras amarelas altas, né, elas ficam claramente destacadas acima da cauda, né? Então, a gente tem sigma 1 perto de 10 e sigma 2 perto de 3. Então, eu faço esse truncamento em K igual a 2, né? Lembrando aquele conceito também do cotovelo. Então, A2 mantém os dois modos fortes, que são o sinal, e descarta a cauda, né? Majoritariamente ruído, recuperando aproximadamente a estrutura principal do nosso sinal. E aí, isso conceitualmente, né? A gente tem alguns estudos, várias técnicas para poder fazer, que eu não vou entrar em tantos detalhes, né? Mas existem outras formas da gente fazer isso também. Mas assim, explorando, né, o significado da SVD, a gente consegue ver claramente, né, o que é distinção de sinal, o que é distinção de ruído. E é uma técnica, né, inclusive, para que vocês possam programar e estar fazendo uso, né, em eventuais dados numéricos. Bom, e aí agora eu quero conectar isso tudo com a mecânica dos fluidos, né? Então, em fluidos computacionais é muito comum organizar os dados de uma simulação numa matriz de snapshots, igual a gente tem aqui no nosso slide. Então, eu tenho uma matriz X, N por M, assim, cada coluna XJ, né, é um snapshot, um retrato de um escoamento num instante, né? Então, reparem na progressão temporal à medida que eu alongo as colunas, né? Então, o número de linhas N ele pode ser gigantesco, porque ele corresponde a todos os graus de liberdade espaciais, né? E o número de colunas M seria quantos instantes, né, eu capturei. E aí daí eu aplico a SVD truncada. XK igual ao K sigma K VK transposto. E agora vem a interpretação física, né, que eu tenho no slide, né? Então, as colunas UK são os modos espaciais dominantes do escoamento, né? São os padrões especiais que aparecem repetidamente nos dados, né? E as linhas sigma KVK transposto, eles contêm os coeficientes temporais associados, né? O quanto que cada modo espacial está presente em cada instante de tempo. Então, quando eu junto essas duas coisas, né? Cada snapshot ele é aproximado por uma combinação destacada nesse quadradinho, né? Que é cada snapshot, né? É aproximadamente um A1 de TJ U1 mais A2 TJ U2 e assim sucessivamente até AK de TJ UK. Então, essa expressão ela é fundamental, né? Então, assim, o campo do escoamento, no instante qualquer,
ele é aproximadamente uma combinação de poucos modos espaciais fixos, né? Com coeficientes que variam no tempo. Então, em vez de escrever o sistema por n variáveis espaciais, né, que são milhões de números, eu descrevo a evolução por apenas k coeficientes temporais com um k muito, muito, muito menor do que n. Então essa é basicamente a redução de ordem, que é basicamente a gente está olhando para um desmembramento da SVD. E por que isso funciona tão bem na mecânica dos fluidos? Porque muitos escoamentos, né, apesar de aparentemente caóticos, né, eles apresentam estruturas coerentes, né? São esteiras periódicas, recirculações, camadas de cisalhamento, grandes vórtices, enfim. Então, a SVD ela não descobre as equações que governam a evolução desses coeficientes. Isso vem depois com outras técnicas, mas ela fornece uma base compacta sobre a qual uma dinâmica de ordem reduzida ela pode sim ser construída, né? É basicamente a fundação, né? E aí depois, com outros recursos, né, a gente consegue construir essa casa. Bom, e aí, por, por quase que honestidade intelectual, né? Antes da gente fechar, eu preciso também dizer quais são as limitações do truncamento por SVD. Então, primeiro ponto, a SVD truncada ela é muito boa, ela é ótima, e a gente viu isso pelo teorema de Eckart-Young, ele garante isso para a gente. Então, para aproximar uma matriz fixa por outra de baixo posto, tanto nas normas de Frobenius quanto na espectral, né? Então, a gente sempre consegue fazer a melhor aproximação seguindo essa metodologia. Mas essa frase ela também delimita o alcance do resultado. E aí, basicamente, o aviso que a gente tem aqui. Então, a otimalidade da SVD é matricial. Ela não é necessariamente física. Então, ela é ótima no sentido de álgebra de matrizes. E não significa que ela será ótima para responder alguma pergunta física, científica, né? Ou então responder alguma causalidade informada pelos dados. Então, são 4 limitações concretas, né, listadas que a gente tem aqui. Então, a primeira é que a SVD depende de como os dados foram organizados. Então, se eu tenho snapshots que são desalinhados, deslocados ou rotacionados, eles aumentam artificialmente o posto aparente, né? Um fenômeno simples em coordenadas inadequadas, ele pode exigir muitos modos para poder representá-lo. A SVD ela vê a matriz, obviamente ela não vê a física. O segundo ponto é que os modos são ortogonais por construção, mas as estruturas físicas reais nem sempre serão. Os modos, eles podem misturar fenômenos que nós gostaríamos de separar. Então esse é um problema. O terceiro ponto os primeiros modos, eles são os mais energéticos e o fato de um modo ser mais energético não significa que ele é mais relevante. Então, um fenômeno de baixa energia ele pode ser decisivo para estabilidade, transição ou controle de algum problema. Quarto ponto,
que a escolha do posto K é basicamente sempre um compromisso. Então, o K pequeno ele comprime e filtra o ruído, mas ele pode descartar informações importantes. Na outra ponta, um K grande ele reconstrói melhor, mas ele reduz menos e pode inevitavelmente preservar o ruído nos dados. Então, assim, conhecer essas limitações não diminui a decomposição em valores singulares. Então, assim, como uma ferramenta de análise, né, a gente utiliza, mas eventualmente ela não substitui a interpretação física do nosso problema. Bom, e aí a gente está próximo do fim, a gente vamos tentar amarrar um pouco, né, tudo isso que a gente viu numa síntese. Então, a gente começa com a soma de posto 1, que a gente está descrito aqui no nosso topo do slide. Então, a SVD ele escreve qualquer matriz como uma soma ordenada de matrizes de posto 1. Então, A é igual a um somatório em I de sigma I, o I, VI transposto. E a nossa SVD truncada, ela mantém apenas os K primeiros termos. Ou seja, temos a mesma fórmula, só que a gente para nos K primeiros termos, ficando uma parte fora que a gente descarta para a cauda. E os pontos chaves da nossa aula, né? O primeiro é o teorema de Eckart-Jong, em que a K ela é a melhor aproximação de posto até K, simultaneamente nas normas de Frobenius e espectral. Em segundo, os erros eles possuem fórmulas exatas, né? O de Frobenius ao quadrado é a soma dos quadrados dos valores singulares descartados, e espectral é o primeiro termo seguinte, né, ao valor é o primeiro termo seguinte, né, após K. O posto que a gente escolhe seria o sigma K mais 1. E aí, em terceiro, que são os dois critérios complementares para escolher K. Um é a energia acumulada, ou EK, e o outro é o gap espectral, então, que é o cotovelo na curva, né, dos valores singulares. E aí, por último, das aplicações, a gente tem a compressão de dados, o denoising e a construção de bases reduzidas, né? Então é a caixinha de ferramenta que a gente construiu hoje aí para vocês. E aí, fecho mostrando o alcance dessas ideias, né? Quase que nesse texto amarelo. Então, aplicadas, né, a dados centralizados, né? Quando eu falo de dados centralizados, né, aqueles dados que nós subtraímos a média, e vale a pena dar uma relembrada aí na parte de estatística e probabilidade. Então, a mesma SVD ela é a espinha dorsal de duas técnicas centrais e muito, muito, muito importantes, que é a PCA, análise de componentes principais, né, em que os valores singulares se ligam à variância explicada dos dados. A gente vai ver que isso tem uma repercussão fenomenal. E a POD, que é a decomposição ortogonal própria, que é uma ferramenta padrão para extrair estruturas coerentes, né, em escoamentos. Então, assim, a mesma máquina algébrica de hoje, né, com o mesmo teorema de Eckart-Jong, por baixo, né, vai sustentar essas duas técnicas. E aí, para encerrar, preciso que vocês levem, né,
a espinha dorsal dessa aula bem firme, né? Então, a SVD truncada escreve a matriz como uma soma ordenada de matriz de posto 1. O teorema de Écart-Yon garante que guardar os primeiros termos dessa soma é comprovadamente o melhor que eu posso fazer com posto baixo. A energia acumulada e o gap espectral dão os critérios, né, para a gente decidir quantos termos adotar ou quantos termos nós vamos guardar, né, e aí dessa decisão nasce a compressão de dados, a remoção de ruído, né, base reduzida para dados de alta dimensão. Então, vejam as notas de aula, né, estudem com calma, todas essas contas que nós fizemos, refaçam, né, e porque elas são muito importantes para a compreensão desse assunto e tem um lugar muito especial em todo esse nosso curso, beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço.